Hello! Olá! Meu nome é Júlio César Vieira e eu serei, a partir de agora, o teu professor de inglês digital da Rede Ateneu de Ensinos. Estamos começando o Ateneu Online, trazendo semanalmente para vocês os assuntos estudados no terceiro ano do ensino médio. É com muito carinho e prazer que vou trabalhar com os senhores digitalmente, remotamente, as nossas aulas, o nosso sistema área de SAP, nosso sistema de apostilas, e estamos estudando, finalizando a apostila 1 e iniciando a apostila número 2. Se você observar, a nossa apostila número 2 ela virá completamente recheada com textos e interpretação. E os senhores e as senhoras deverão começar a resolver. Você vai pegar o seu cronômetro, você vai no celular começar a resolver cada uma das questões de interpretação dos teus textos na apostila do sistema área de SAP. Quero pedir a vocês que tomem cuidados usando os recursos que vocês tiverem para entender esses textos, através de novos vocabulários, novos verbos, sempre estudando, afinco. E eu vou aqui também dar algumas dicas de como estudar inglês sozinho, através das estratégias de leitura. Durante esses meses em que estamos em isolamento social, vocês estudando daí, a gente explicando daqui, eu trarei para vocês toda a aula algumas estratégias de leitura, ok? Que é justamente as estratégias que são cobradas no Enem no final do ano, ou no início do ano que vem, ninguém sabe ainda, estamos na indecisão, mas espero que vocês estejam otimizando o tempo de vocês, estudando em casa. Estudem através de sites, de jornais internacionais, ou traduzindo uma música em inglês, ou buscando informações nessa língua inglesa. Quero só lembrar vocês que 80% de tudo aquilo que está escrito na internet está escrito em inglês. Então, material de trabalho para se estudar inglês não falta. Lembrando que aqui no YouTube você pode encontrar inúmeras pessoas ensinando inglês. Dessa vez sou eu, Júlio César Vieira, trazendo para vocês. Também tem um canal aqui no YouTube, deixarei aqui na descrição que canal é esse, quem quiser dar uma olhadinha nessas aulas. É muito interessante, é muito importante que vocês agora retomem as suas atividades normais, ok? E nós vamos começar a estudar aqui no nosso sistema online, Ateneu, aulas de inglês. E nessa primeira aula estudaremos de Modal Verbs. Modal Verbs, que é um grupo de verbos circulares, anômalos, bem diferentes e que são muito importantes para o estudo de inglês, tanto para o Enem como para outras universidades, e os senhores poderão se candidatarem a fazer o vestibular, ok? Mais uma vez, meu nome é Júlio César Vieira, professor de inglês do sistema Ateneu Online, a partir de agora. Seja um dia irei até o Ateneu Itaperi, dar aquele abraço em vocês pessoalmente, ou dar o cotovelo para que a gente se cumprimente nesse momento diferente, mas desafiador. Chegou a hora da gente mostrar nossas garras, mostrar que a gente tem a capacidade de superar qualquer coisa, como estamos agora, tendo esse nosso primeiro encontro, e será semanal, ok? Júlio César Vieira, vamos estudar agora os Modal Verbs. Desejar a vocês um mês de maio magnífico, que vocês se protejam, estejam bem, porque nós também estamos bem aqui. Estamos trabalhando, nos preparando para ter esta aula remota. E durante essa etapa vamos concluí-la através de exercícios, práticas, vídeos, TVs. Então nós procuraremos todos os recursos para que nós estejamos juntos e não percamos muito mais tempo. Estamos no mês de maio e vamos estudar via remota
essa primeira etapa, que será concluída através de trabalhos bimestrais. E um dos assuntos principais que estará nesta prova ou nesse trabalho bimestral se chama os verbos de modo. E trabalharemos cada um destes verbos aqui, nessa ferramenta magnífica que é a internet. A todos, sejam bem-vindos. Welcome to the English Class by Júlio César. Vejamos então nossa primeira aula. Os verbos de modo são um conjunto de verbos ingleses que possuem diferentes formas, diferentes estilos, diferentes conjugações, e eles são usados como verbos auxiliares dentro de uma plataforma de verbos em inglês. São bem distintos, são bem diferentes, mas não tão difíceis de serem empregados. São um conjunto de 14 verbos e vamos estudar cada um deles aqui e agora. O primeiro verbo destes verbos modais, é esse aqui, é o verbo can. Diga comigo, can. Can significa poder e ele sozinho possui 5 funções bastante distintas, bastante diferentes. Conheceremos cada uma das funções do verbo can. Então vejamos então quais são as funções do can. Vamos começar? Primeira delas, capacity. Capacity, que significa capacidade. Exemplo, eu posso andar, eu posso falar, eu posso escrever. Todas estas são minhas capacidades. E capacity é a primeira função do verbo poder em inglês. Função capacidade. Exemplos práticos em inglês. I can drive a car. I can drive a car. I can write. I can write. I can do it for you. I can do it for you. Observaram? Esta é a primeira função do verbo can. A segunda função do verbo can é justamente a função ability. Ability, que em inglês é habilidade. Observe que em inglês ability não se escreve com a letra H, se escreve com A. Ability, habilidade. Habilidade não deixa de ser uma capacidade melhorada. É tudo aquilo que você consegue ou alguém consegue fazer de melhor. Eu posso falar 6 idiomas. Você pode jogar futebol muito bem. Você pode dançar muito bem. Então são algumas de tuas habilidades. She can dance very well. She can dance very well. He can play the football. He can play the football. He drives a very big truck. He drives a very big truck. Perceberam? Quando alguém consegue fazer algo com grande habilidade, esta é a função número 2 do verbo can. Ability, ou em inglês britânico, ability. A terceira função, que se chama, um nome grande, strong possibility. Strong possibility é uma forte possibilidade. Quando uma ação tem grandes possibilidades de ocorrer, algo que você tem quase certeza que vai acontecer, grande chance de acontecer. Mariah can arrive in July. Mariah can arrive in July. Joshua can work with us. Joshua can work with us. Observaram? Grandes chances de uma ação ocorrer. Quando isso acontece, esta é uma forte possibilidade. Em inglês, strong possibility. Essa é a terceira função do verbo can. A quarta função, ela é muito mais fácil de ser entendida, porque em inglês existem 2 tipos de tratamento. Você usa o tratamento formal ou o informal. O formal, quando você não tem grandes intimidades com a pessoa, com o falante. E a informal, quando você tem sim quando você tem E também tem a informal, quando você tem grande intimidade com a pessoa com a qual
você está se referindo. Então, exemplo aqui, ó. Can I do it for you, John? Can I do it for you, John? Can I enter, Joshua? Can I enter, Joshua? Can you do it for me, Greg? Can you do it for me, Greg? Perceberam? Eu chamei as pessoas pelo primeiro nome. Porque quando você chama alguém em inglês pelo primeiro nome, você julga ter, assim, uma grande intimidade. E isso é a função número 4, informal permission. Informal permission. Função 4 do verbo can. E a quinta e última função é a função prohibition. Prohibition. Ou seja, proibição. Prohibition. Geralmente essa função é dada quando você proíbe alguém de fazer algo. Exemplo, você não pode entrar no meu quarto. Você não pode sair muito tarde da noite. Você não pode assinar todos esses documentos. Ou seja, você não pode. Está proibido. Prohibition. You can't sign this document. You can't sign this document. You can't enter at my lab. You can't enter my lab. You can't enter at my lab. Ou seja, está proibido. Esta é a função número 5. Então, vamos aqui recapitular quais são as 5 funções do verbo can. Capacity, ability, strong possibility, informal permission and prohibition. Capacidade, habilidade, possibilidade forte, permissão informal e proibição. Estas são as 5 funções do verbo can. Dando continuidade a estes verbos de modo, temos agora o segundo e terceiro verbos. Os 2 verbos, tanto could quanto o verbo may, ambos traduzem-se por poder. Tanto could quanto may traduzem-se por poder. E o interessante é que os 2 verbos modais têm exatamente as mesmas 3 funções de aplicação em frases inglesas. As funções são, tanto could quanto o verbo may têm as seguintes funções. A primeira delas é de uma weak possibility. Weak possibility, que significa uma fraca possibilidade. Mínimas chances de algo acontecer. Pequenas chances de algo acontecer. Weak possibility. Exemplo, John may arrive in March. John may arrive in March. Hillary may do it for us. Hillary may do it for us. Alison could live with us. Alison could live with us. Difícil isso? Toda vez que você empregar o could e o may numa frase afirmativa, dá-se uma ideia de weak possibility, uma fraca possibilidade. Ok? Mas o verbo could e o verbo may também expressam uma permissão mais formalizada, algo mais formal. Exemplo, may I enter, Miss Lard? May I enter, Miss Lard? Could I help you, mister? Could I help you, mister? Could I do it for you, John? Could I do it for you, John? Perceberam? Geralmente você vai usar expressões mais formais, como senhor, senhora, mister, madam, sir. Entendeu? Você usa esses termos para expressar formalidade, usando o may e o could no início de frases inglesas para expressar essa formal permission, que é a função número 2, tanto do can, quanto do verbo could, quanto do verbo may. Não se esqueçam. Eu confundi um pouco porque, na realidade, o verbo can é a mesma coisa do could. Could, ele é o passado de can. Could é a forma passada do verbo can. Na realidade, sim, são o mesmo verbo. Agora, se eu negar o could, formando a expressão couldn't, e se eu negar o may, separado, may not, couldn't e may not, dá-se uma ideia de proibição. You couldn't enter at my classroom. You couldn't enter at my classroom.
proibido. You may not let it to live. You may not let it to live. Você não pode, está proibido. E esta é a função número 3 desses próximos 2 verbos de modo. Could e may. Ainda nos verbos de modo, temos uma quantidade de outros verbos que têm funções distintas, funções bem diferentes, mas que também não são tão difíceis assim de serem estudados. Um deles é o verbo to be able to. To be able to. Ser capaz de. Ser capaz de. É um verbo que expressa uma única função. A função é capacidade. Em inglês, capacity. Capacity. Um exemplo bem prático aqui. I am able to live abroad. I am able to live abroad. Eu sou capaz de morar no estrangeiro. Outro exemplo. Shirley is able to work with us. Shirley is able to live with us. Ela é capaz de trabalhar conosco. Diego is able to hide away by himself. Diego is able to hide away by himself. Difícil? A função é única do verbo to be able to. Capacidade. Em inglês, capacity. O próximo verbo de modo é chamado de must. Must. Ter que. Must. Ter que. E ele sozinho tem 2 funções. As funções são, a primeira tá aqui é de obrigação, obligation, obligation, e a outra função é função de prohibition, prohibition, prohibition. Ficamos o seguinte, se for afirmativo, a função é obligation. Afirmativo, obligation. Se você negar o must, mustn't, será proibição. Obrigação, proibição. Obligation, prohibition. Exemplo, you must go away at once. You must go away at once. Lucy must study more. Lucy must study more. Dillian mustn't stay at this hotel. Dillian mustn't stay at this hotel. Foi difícil? O próximo verbo modal ele é similar ao verbo must, que é o verbo have to. Have to, que também traduz-se por ter que. Have to. E o verbo have to tem 2 funções. A primeira função é a função de obligation, quando afirmativo, obligation, e a segunda função é de no necessity. No necessity. Vejamos alguns exemplos aqui. You have to clean the house. You have to clean the house. Derek has to wake up early. Derek has to wake up early. São obrigações que você tem e que Derek também tem. Você pode negar. I haven't to go now. I haven't to go now. Eu não tenho que ir agora. No necessity. Então as funções do verbo have to são 2. Obligation e no necessity. Continuando com os verbos modais, nós temos o verbo should e o verbo ought to. Should e ought to. Ambos os verbos traduzem-se por dever. Should, dever, ought to, dever. Só que o verbo should, sozinho, ele tem uma única função, e a função é essa, advice. Advice. Advice significa conselho. You should work more. You should work more. You should study now. You should study now. Billy should live alone. Billy should live alone. Então são conselhos dados a estas pessoas. Já o verbo ought to só tem uma função, a função é essa aqui, moral obligation. Moral obligation. É aquela obrigação que ninguém te conduz, ninguém te obriga, ninguém te manda. É aquela obrigação que está na tua consciência. É a chamada obrigação moral. Moral obligation. You ought to respect your fathers, your parents. You ought to respect your parents. You ought to respect
your parents. You ought to pay your debts. You ought to pay your debts. Então, você deve pagar suas dívidas, respeitar os seus pais, economizar água, ficar em casa. You ought to stay at home. Então, são todas obrigações morais. Essa é a única função do verbo ought to. Na sequência, temos mais dois verbos, que é o verbo need to e o verbo dare to. Need to e dare to. O need to, que é o verbo precisar, só tem uma função. A função é essa aqui, ó. Necessity. Necessity. Necessidade. Necessity. Necessidade. You need to pay your debts. You need to pay your debts. You need to live alone. You need to live alone. São algumas de tuas necessidades. Já o segundo verbo, que é o verbo dare to, ele é um verbo que ele expressaria uma ousadia, um desafio. Uma ousadia ou um desafio. E o detalhe é que o verbo dare, ele é usado explicitamente com função modal quando o verbo está afirmando, aliás, quando está negando ou quando está perguntando. Exemplo, you didn't dare to use my clothes. You didn't dare to use my clothes. Do you dare to sleep at her house? Do you dare to sleep at her house? São algumas de desafios ou ousadias usados e empregados com o verbo dare to. Dando continuidade aos verbos modais, a gente conclui com três últimos verbos. É o verbo will, o verbo shall e o verbo would. O will, o shall e o would. Nenhum dos três tem tradução, porque esses três últimos verbos expressam futuros, com funções bem distintas. Expressam futuros e eles são explicitamente verbos auxiliares. Eles só existem na existência de outros verbos ingleses. Portanto, esses três verbos só existem se você acompanhar estes verbos com outros verbos. Então, eles têm função de verbos auxiliares. O primeiro aqui é o verbo will. O will, a tradução dele não tem tradução, ele terá a função de probable future. Probable future. Futuro provável. Probable future é a única função do verbo will. O detalhe é que esse will, ele existe de três formas, ó. Normal, will, eu posso abreviá-lo, apóstrofo LL, ou negando, want. Will, apóstrofo LL e want. Mesmo assim, eu terei a mesma e única função, que é de probable future. Não se esqueça disso. Will é o verbo modal. O próximo verbo de modo é o verbo shall, que expressa um futuro quase provável, quando tudo indica que vai acontecer. Exemplo, you shall marry next month. You shall marry next month. Você vai se casar no próximo mês. Então, esse futuro é chamado de almost guaranteed future. Almost guaranteed future. Um futuro quase garantido. Tudo indica que vai acontecer. Indica, mas não é obrigatório que aconteça. Por isso que é quase, almost. Almost guaranteed future. E para finalizar os verbos modais, temos o verbo would. Would, que tem uma única função. Condition. Condition. E esse verbo would, ele também tem três formas. A forma normal, would. A forma abreviada, que é um apóstrofo e a letra D. O apóstrofo e a letra D. Ou, abreviando, negando, wouldn't. Wouldn't. Would, apóstrofo D e wouldn't. Essas três formas têm a única função de condition, condição. Exemplo, you would live with me. You would live with me. Outro exemplo, you'd be mine. You'd be mine. You wouldn't live now. You wouldn't live now. Difícil? Não. Então, toda vez que os senhores forem fazer alguma prova de concursos, do Enem, de outros vestibulares, os verbos de modo são muito importantes. Estudar cada um desses 14 verbos é quase uma obrigação para estudantes de língua inglesa. Nós vamos agora, através de exercícios, tentar entender, buscar entender cada uma das funções dos verbos de modo. Então, vamos fazer uma pequena revisãozinha de quem são os verbos de modo. Modal verbs. Perceberam como é fácil?
Não é difícil estudar os verbos de modo. Infelizmente, são 14, são muitas regras. Mas eu gostaria que você, não entendeu? Pare o vídeo, volte o vídeo. Anote, escreva, pegue sua caneta, marca texto, pegue o seu post-it e faça suas anotações. É importante, porque o inglês não é difícil assim. Não é à toa que 95% dos países do mundo estudam esse idioma. E você que já faz curso de inglês sabe disso. Se você é fluente, if you speak English, não é diferente, não é diferente. Você vai sim aprender, ok? I loved so much to be with you now in this English class, in the Ateneu Online. I'm so glad about everything. Estou muito contente por esse encontro e eu espero em breve ter o prazer de conhecer vocês pessoalmente. Meu nome é Júlio César Vieira, como eu já falei anteriormente, sou professor de inglês do Ateneu Online nesse momento diferenciado, ok? Foi um prazer conhecê-los e a gente se vê por aqui.